Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de História. Nós estamos aí já iniciamos o ano letivo. Saímos agora recentemente de um tema a qual nós estávamos estudando sobre nações, povos, impérios da África. Agora nós vamos ali mudar de continente, nós saímos agora ali do continente africano e estamos entrando agora no continente europeu, basicamente ali no início do século XI, e nós vamos estar estudando a partir de hoje sobre o Renascimento. Lembrando que essa é a primeira aula sobre esse tema, nós teremos mais 2 ou 3 aulas sobre o Renascimento, ok? Primeiramente, nós vamos entender o que é o Renascimento, aonde viu, qual que é a ideia, qual que é o conceito do Renascimento, o que ele mudou, né? Quais foram as transformações do Renascimento que se reflete até hoje em nossas vidas. Nós vamos aprender, através deste estudo, que o Renascimento traz reflexos da Europa até os dias atuais, aqui, para o nosso dia a dia. Ok? Beleza? Inicialmente, eu queria ler para vocês algumas características do Renascimento. Esta é uma aula onde eu vou precisar muito da atenção de vocês, porque nós vamos precisar ler bastante e fazer reflexões, pensar, buscar entender sobre essa temática. Inicialmente aqui, o texto ele vai dizer que o Renascimento foi o quê? Foi um movimento cultural, né? Econômico, político, ou seja, foi um movimento que mudou a cultura de um determinado povo, no caso europeu, mudou a economia, mudou a política. Ali no final do século XI, quem regia o poder sobre a sociedade era o clero católico, era a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela definia as regras da sociedade, as escolas eram católicas, as universidades eram católicas, a cultura da sociedade, antes do Renascimento, era uma cultura onde as pessoas chamavam de teocentrismo, ou seja, o Deus no centro de todas as coisas. E o Renascimento ele vem para fazer o quê? Para mudar essa cultura, onde eles abandonam a cultura do teocentrismo, que é Deus no centro de todas as coisas, para o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, no centro de todas as coisas. Mas isso nós vamos entender com mais detalhes no decorrer dessa aula, tranquilo? Continuando aqui no texto, ele vai dizer ali que surgiu ali na Itália no século XIV e até ali no século XVII por toda a Europa, se expandiu por todo o continente europeu. Ele é inspirado ali nos valores da antiguidade clássica e gerado pelas modificações econômicas. O Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. De que jeito? Até ali no século XI, até o início do humanismo, a maior parte da população da Europa morava no campo, né? Nós estudamos ano passado sobre a construção da sociedade europeia nos espaços rurais. Estudamos também sobre o feudalismo. Então, a maior parte da população europeia vivia sob o domínio e o poder dos senhores feudais. Com o surgimento do Renascimento, dessa nova ideia, desta nova cultura, principalmente porque surgiu uma nova classe social que é a burguesia que é composta por um grupo de pessoas que eram comerciantes, que detinham um poder financeiro, né? Pessoas bem de vida. Essas pessoas começaram a o quê? A voltar para as cidades, migrar, sair do campo e ir para as cidades. E é a partir desse momento que se começa a discutir e a falar e debater ideias sobre o humanismo.
Ainda no texto, ele vai dizer o seguinte sobre a origem do Renascimento. Né? O termo ali, Renascimento, ele foi criado no século XVI, basicamente, mas já havia tendo ideias e discussões sobre este assunto bem antes. Né? Para descrever, ele surgiu ali inicialmente para descrever ali o movimento artístico que surgiu ali um século antes. Posteriormente, acabou designando as mudanças econômicas e políticas no período. Também, e é muito contestado até hoje em dia. O que isso quer dizer? Que o Renascimento, inicialmente, ele surge ali como uma ideia mais artística, né? Uma nova era na produção da arte, da cultura, e é a partir desse momento que começamos a ver essas transformações dentro da sociedade. Então, inicialmente, quando se fala sobre o surgimento do Renascimento, se discute sobre um movimento artístico ali, que começou a pensar e refletir sobre a sociedade, sobre o homem, sobre a ciência, sobre a economia e vários outros assuntos. Aí no texto ainda vai dizer, afinal, as cidades nunca desapareceram totalmente, os povos não deixaram de comercializar entre si, nem de usar moeda. Houve sim uma diminuição nessas atividades durante a Idade Média. Ou seja, antes do Renascimento, como até falei agora há pouco, a maior parte da população europeia vivia no campo. Muitas delas sob o poder dos senhores feudais. Claro que as cidades não deixaram de existir, mas a maior parte da população vivia no campo. E com o Renascimento, as pessoas voltam para as cidades. Aqui, ainda sobre a origem do Renascimento, vai dizer que na Itália, várias cidades como Veneza, Gênova, Florença, Roma, entre outras, se beneficiaram do comércio do Oriente. Ano passado, quando nós estudamos sobre o comércio do Oriente, principalmente ali os reinos que ficavam próximos do mar Mediterrâneo, quando nós estudamos sobre vários reinos e povos ali que dependiam do mar Mediterrâneo para o comércio, a gente vai ver essa relação dos povos do Oriente com a Europa. Então, os europeus sempre faziam comércio com os povos do Oriente. Né? E esse comércio com esses povos do Oriente fortaleceu uma classe social europeia, né? Fazendo com que surgisse a burguesia. E a burguesia precisava das cidades para quê? Para continuar enriquecendo e fazendo comércio. No texto também, como eu disse, a Itália ali em destaque. Né? Lembrando que o Renascimento surgiu na Itália e depois expandiu-se para toda a Europa. No segundo parágrafo do texto, ele vai dizer assim, estas regiões se enriqueceram com o desenvolvimento do comércio do mar Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil. A fim de se afirmarem socialmente, estes comércios patrocinavam o quê? Artistas e escritores que inauguravam uma nova forma de fazer arte. Então, essa nova burguesia que surgiu por causa desse comércio através do mar Mediterrâneo, com os povos do Oriente, fez com que essa burguesia queresse consumir e ter cultura dentro da sociedade, dentro das cidades. Eles começaram a patrocinar quem? Artistas e escritores. Surge uma nova forma de arte, né? Uma nova forma de cultura, uma nova forma de se produzir textos, que nós vamos chamar ali, né, na história de Renascimento. A igreja e a nobreza também foram mecenas. Vamos estudar sobre o que é mecenas de artistas, como Michelangelo, Domênico, né? Olha que nome difícil, né? Domênico Ghirlandaio, Pietro della Francesa, né? Entre muitos outros. Mas, professor, o que seria esse mecena que o senhor destacou aí? Ali, o macenato, como nós vimos no slide passado, eu vou tentar definir eles para vocês.
até deixei bem destacado ali, ó, o termo que indica o incentivo e o patrocínio de artista e de literatos e, mais amplamente, de atividades artísticas e culturais. Então, dentro da sociedade europeia, no período do Renascimento, existia um grupo de pessoas que protegiam e financiavam artistas, né, e culturas. E quem era esse grupo de pessoas? Era a burguesia, né, as pessoas ricas, comerciantes, príncipes e até papas. Eles financiavam e protegiam as artes e os artistas, certo? E dentre as famílias mais ricas de Florença, que é uma cidade da Itália, lembrando que o Renascimento surgiu na Itália, contavam-se os Médicis, que acabavam por controlar o governo da cidade e tornaram-se mecenas generosos. Mas, professor, o que é esse Médicis? É médico? Não, é um líder político, uma pessoa de grande poder, né? Uma pessoa de grande poder. Além de ele controlar o governo da cidade, ele também cuidava e financiava dos artistas. E era considerado como um mecena muito generoso. Tanto que nessa imagem que vocês estão vendo aqui nessa pintura é de um Médici, né? O nome dele se chama Cosmo de Médici. Ele foi um grande mecena, né? Ele ajudou a financiar e ajudar muitos artistas a produzir muita cultura. Lembre-se só, o Renascimento inicialmente está ligado à arte e cultura. E é a partir desta ideia que se começa a desenvolver e a pensar sobre a ciência, o desenvolvimento humano, a antropologia, né? O homem no centro do universo, o homem no centro do poder. Então, vamos só buscar compreender melhor como que é o surgimento do Renascimento. Aqui nós temos Florença, que até hoje é considerada a capital da arte, e o Renascimento, lembre-se disso, o Renascimento começou em Florença, quando poetas, pintores, escultores e arquitetos criaram entre o século XIII e XV uma quantidade infinita de obras de arte, certo? Mas como que funcionava a cultura renascentista? Então, vou mostrar para vocês. A cultura renascentista funcionava da seguinte forma, tem alguns pontos que eu quero discutir com vocês. Primeiro, é o racionalismo. Para os renascentistas, eles acreditavam que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento. E tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Então, as pessoas que estavam ligadas ao Renascimento, eles entendiam que a explicação para as coisas já não devia estar mais ligado a Deus, e sim à ciência. Eles buscavam o quê? Tentar entender as coisas, tentar explicar as coisas através da razão e da ciência, e não através de Deus. A plantação aqui deu perda, perdemos toda a plantação, é castigo de Deus. A igreja diria isso. Já no Renascimento, eles utilizariam o racionalismo, tentariam entender o porquê que perdeu aquela plantação. Talvez foi porque esse ano choveu menos ou choveu mais e estragou a plantação, certo? Na cultura renascentista, eles também buscavam entender ou estudar o cientificismo, porque para eles todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Então, eles já no Renascimento, eles já pregavam, já buscavam a separação, né? A separação da igreja e a valorização da ciência. Tem também o individualismo como parte da cultura renascentista, onde o ser humano buscava o quê? Afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama, satisfazer suas ambições através da concepção de que o direito individual estava acima
do direito coletivo. Então eles buscavam muito o individualismo. Por isso da valorização do artista. É que nem hoje a gente vê muito individualismo, por exemplo, no Instagram, onde nós temos algumas pessoas que têm mais seguidores, que conseguem se destacar mais, ser chamado de influencer. Então a gente vê hoje o individualismo sendo refletido, sendo apresentado para nós de uma outra forma, né? No Instagram, por exemplo, ou um artista que ele dá um conselho, dá um exemplo, fala o que ele acha e muitas pessoas o seguem ou acreditam por causa disso. Então, esse conceito, essa ideia de individualismo já começou a surgir e a ser pensado lá atrás, né, no Renascimento. E tem o antropocentrismo, que é colocando o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Aqui ele não está dizendo que o homem não se criou sozinho. Ou seja, o homem foi criado por Deus, mas ele é o centro do universo. O que torna ele o centro de todo conhecimento, de toda a cultura, né? A valorização desse individualismo. Não está dizendo que Deus não criou o homem, mas ele coloca o homem como um indivíduo, como um ser importante, como algo supremo da criação de Deus, né? Criou algo aí supremo do que todas as coisas. É o homem. Não existe ninguém maior ou com mais poder ou mais superior a ele em todo o universo, certo? E por fim tem ali o classicismo, onde os artistas buscavam sua inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer suas obras. Eu vou até mostrar um exemplo aqui. Buscavam inspirações, né, para poder produzir a sua arte. Como, por exemplo, ali no humanismo, né, nós vemos a pintura ali, né, a pintura, a construção de esculturas. Nós vamos ver, estudando sobre esse assunto, muitos exemplos disso também. Lembrando que no capítulo 3 do livro tem outros exemplos que vocês podem consultar. Peço também que vocês pesquisem na internet, né, sobre obras de arte do humanismo, porque muitas vezes não dá para colocar aqui devido ao tempo. E assim, se for discutir, debater sobre cada uma delas, aí a aula pode ficar muito grande, vocês podem ficar muito cansados de ficar assistindo por bastante tempo as aulas, né? Então peço que vocês pesquisem também, isso é muito importante. E aqui para a gente finalizar, só para entender ali a parte do humanismo, né? O humanismo foi o quê? Foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana, que surgiu nas cidades da Península Itálica ali no século XIV. O homem, a obra mais que perfeita do Criador, era capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza. Por isso, os humanistas buscavam interpretar o cristianismo utilizando escritos de autores da antiguidade como Platão. Platão foi um filósofo muito conhecido na antiguidade. A religião não perdeu a importância, mas foi questionada. E daí surgiram novas correntes cristãs, como o protestantismo, que nós vamos estudar depois que terminarmos aqui sobre o Renascimento. Lembrando, a religião ela não perdeu a sua importância no Renascimento, mas ela passou a ser questionada, porque antes do Renascimento, a religião era o centro de todas as decisões, né? Era o centro da sociedade. E com o Renascimento, isso muda completamente. É o homem que é o indivíduo supremo, individual, que exerce o poder, que consegue compreender, modificar e dominar toda a natureza. Certo? Fiz uma pequena introdução. Se vocês ficarem em dúvidas sobre esse assunto, peço que vocês entrem em contato comigo. Eu estou à disposição para ajudar vocês. Não fiquem em dúvidas, ok? Vou deixar um exercício, um texto de apoio para vocês fazerem, beleza? E agradeço por vocês ficarem aqui e até a próxima. Feliz Natal!